Glória a Deus. Irmãos, meu Deus do céu, que unção maravilhosa. Que manhã gloriosa, irmãos. Eu estou segurando o choro aqui. A gente já recebeu tanto do Senhor nessa manhã. Deus já falou tanto com a gente nessa manhã. Ele falou com você? Ele falou tanto comigo nessa manhã, irmãos. Que unção poderosa que está aqui, disponível para mim e para você. Para a gente receber do nosso Pai, para a gente receber orientações do nosso Pai, para nós nos debruçarmos juntos na palavra e podermos, então, observar conselhos divinos do nosso Pai para o nosso crescimento, para o nosso avanço. Amém? Eu quero agradecer ao pastor, ao convite, à rica oportunidade de estar com vocês essa manhã. Que eu estava ali pensando, nada é feito por acaso, como o pastor Francisco falou. Que honra estar aqui, né? Eu estava lá em Campina Grande, quando vocês estavam indo, e vocês falaram um pouquinho para a gente, conosco, sobre o projeto. E que honra, né? Estar aqui com vocês essa manhã e saber que tudo está indo bem e vai ficar muito melhor. Que coisa boa. Aleluia. Você fica mais um pouquinho em pé? Amém? Vamos orar? Você pode levantar suas mãos? Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo que nós já recebemos essa manhã, da sua parte, do seu coração para o nosso coração. Obrigada, Pai, pelo agir, pelo mover do teu Espírito em nós, sobre nós. Obrigada, Senhor, por essa igreja, por esse povo. Obrigada, Pai, porque eu creio, Senhor, numa manhã onde o Senhor continuará falando aos nossos corações e trazendo, Pai, conselhos do alto para nós, para que nós possamos crescer, para que nós possamos romper, para que nós possamos, Pai, ir além. Obrigada, Senhor, obrigada porque a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta, Pai, para discernir os propósitos e os intentos do coração. Somente a sua palavra tem esse poder. E é essa palavra, Pai, que tem sido ministrada desde que chegamos aqui. Através dos louvores, através dos testemunhos, através, Pai, do ofertório. E agora, Pai, onde nós vamos estar? Ouvindo uma palavra vinda do Senhor. Uma ministração vinda do Senhor. Nós somos gratos porque a sua palavra, ela tem o poder para dividir alma e espírito, juntas e medulas. Obrigada, Pai, porque a sua palavra, ela é apta e nós iremos provar, Senhor, da exatidão da sua palavra essa manhã. E nós iremos discernir, Pai, nessa manhã, o desejo do seu coração para nós nesse tempo. E nós vamos avançar nisso, Pai. Somos tão gratos a você por isso, Pai. Muito obrigada. No nome santo de Jesus. Amém, amém. Você pode se sentar. Aleluia. A gente me deram o tema hoje, né, para a gente falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre vida de prosperidade. Amém. Então, nós vamos falar um pouco sobre vida de prosperidade. É uma das matérias do Rema. Então, você que ainda não fez o Rema, estamos aí às vésperas do retorno. Faça sua matrícula, corra, porque é uma grande bênção. E eu quero iniciar fazendo uma saudação com vocês, que é Shalom. Amém? E Shalom é o quê? Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Amém? Isso é Shalom. Então, quando eu e você olhamos um para o outro e nós falamos Shalom, a paz, Shalom, nós estamos falando, ó, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Amém, irmãos? Lá em Salmo 35, 27, a Bíblia vai dizer, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão.
E digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade dos seus servos. Amém? Então, é da vontade de Deus que eu e você tenhamos uma vida de prosperidade, sejamos prósperos. Amém, irmãos? Ainda em Romanos 5,17, a Bíblia vai dizer que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, falando de Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, falando de mim e de você. Amém? Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Então, é da vontade de Deus que eu e você, nós tenhamos prosperidade. Amém, irmãos? É da vontade de Deus que nós sejamos prósperos. Agora, o desejo de Deus não é apenas que nós tenhamos prosperidade, e essa prosperidade somente no âmbito financeiro, como muitos ainda pensam. Amém? E logo de início, eu falei assim, não é possível que o pastor vai pregar minha mensagem, gente. Não é possível. Eu falei, o que farei eu, Senhor, acerca dessas coisas? Mas, irmãos, desde o momento da ministração de música, né, e quando nós estávamos aqui cantando o Bom Perfume, né, a música Bom Perfume, eu estava ali me alegrando muito, falando como é tão bom nós estarmos no meio de crente, no meio de pessoas guiadas pelo Espírito. Amém? E essa canção é, na verdade, uma oração de consagração. Você já reparou? Então, é uma oração de consagração. E depois o seu pastor, né, o pastor Francisco veio, falou tantas coisas para nós a respeito daquilo que está no coração do Senhor com relação, irmãos, à nossa entrega, a nós entregarmos tudo, a nós não termos reserva por entregar tudo a Deus. E uma coisa que ele falou, que o meu pastor, né, que também é meu marido, fala sempre, é a respeito da natureza de um culto. Você veio para receber, mas você primeiro veio para dar. Nós recebemos, mas primeiro nós doamos. Isso é o significado da palavra culto. Culto é cultuar. Amém? Prestar culto a Deus é nós darmos a Ele. E, obviamente, nós vamos receber quando nós damos a Ele. Amém? Então, quando nós falamos sobre prosperidade, me incomoda demais. E se você foi meu aluno no Rema, você sabe que me incomoda demais. Não é? Quando nós reduzimos a mensagem prosperidade apenas sobre prosperidade financeira, recurso financeiro. Então, dessa maneira, Deus deseja que nós tenhamos prosperidade financeira apenas? Não. A matéria, o nome da matéria é vida de prosperidade. Então, o que Deus deseja, na verdade, é que nós tenhamos uma vida de prosperidade. E quando nós colocamos essa palavra vida antes da palavra prosperidade, muda completamente. Por quê? Porque uma vida de prosperidade vai incluir todos os âmbitos da nossa vida. Vai incluir todas as áreas da nossa vida. E é isso que Deus quer para mim e para você. Que eu e você tenhamos uma vida de prosperidade. E eu quero que você faça uma reflexão comigo. Um pouquinho aqui agora. Você não precisa se expor, você não precisa falar alto. Amém? Mas eu desejo que você seja sincero quanto àquilo que eu vou te perguntar. Você vai responder para você mesmo, amém? E seja sincero com aquilo que você vai responder para si mesmo. Até porque Deus, Ele sonda nossos corações. E Ele sabe que mesmo se eu responder, se eu não for sincera na minha resposta para mim mesma, Ele sabe a resposta verdadeira. Ele sabe qual é a resposta certa. Então, eu quero te perguntar, o que te motiva a prosperar? Por que você quer prosperar? E agora eu estou falando financeiramente mesmo. Financeiramente falando, por que você quer prosperar? O que motiva você a prosperar? Um tempo para você poder pensar e um tempo para você responder a você mesmo. Amém? Enquanto isso, eu bebo aqui uma água. Eu vou falar aqui algumas coisas
que pode ser que algum de nós aqui estejamos enquadrados dentro disso aqui. Só para você pensar. Por que você quer prosperar financeiramente? Amém? Qual é o motivo? O que motiva você a prosperar financeiramente? Talvez seja porque você está com dívidas. Talvez alguém aqui, alguns de nós aqui, estejamos em dívida. E você possa pensar assim, nossa, Michela, não toca nesse assunto, deixa isso quieto. Porque a dívida é grande. Talvez o que te motive a prosperar seja o sonho da casa própria. Talvez o que te motiva a prosperar seja você adquirir um carro, um automóvel, ou você trocar de carro. Talvez o que te motive a prosperar seja viagens. Você gosta de viajar, você deseja conhecer outros lugares. Amém? Então agora, pensa sobre tudo isso que nós falamos aqui. E eu quero te dizer, não tem problema nenhum você desejar tudo isso. Não tem problema. Amém? Eu citei para você Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz. Ele se compraz. Ele tem alegria na sua prosperidade. Ele tem alegria na minha prosperidade, na nossa prosperidade, inclusive financeira. Amém? Então, você pagar dívidas não tem problema nenhum, pelo contrário. Você adquirir sua casa própria, você ter um carro, comprar um carro, trocar de carro, você fazer viagens com a sua família. Irmãos, tudo isso é lícito e não tem problema nenhum. Mas deixa eu te dizer, isso não pode ser somente isso que motive o nosso coração. Não pode. Amém, irmãos? E uma última coisa aqui, pensa comigo. Por que eu quero prosperar? O que me motiva a prosperar? Contribuição. Sabe, irmãos, que a contribuição, ela fica no final da nossa lista quando nós estamos passando por determinadas pressões financeiras. Amém? Mas, irmãos, a gente precisa confiar no Deus da provisão. Precisamos confiar, amém, no Deus da provisão e saber que Deus é aquele que lida conosco através da motivação do nosso coração. Amém? E aí, Provérbios 4, 23, a Bíblia vai dizer, sobretudo o que se deve guardar, guarda o que, irmãos? O teu coração. Então, nós precisamos guardar o nosso coração sobre qualquer coisa, sobre tudo que nós devemos guardar. É o que a Bíblia nos ensina, guarda o teu coração, por quê? Porque é de lá, é do nosso coração, é do coração que procede as fontes de vida. Amém? E eu quero hoje conversar com você um pouco sobre algo que está dentro da apostila de vida de prosperidade. Um tema que nós ensinamos no Rema. Um assunto extraordinário que nós ensinamos no Rema, tá, lá dentro da apostila de vida de prosperidade, que é generosidade. Amém? Eu quero falar um pouco com vocês essa manhã, é o que veio ao meu coração enquanto eu buscava ao Senhor para estar aqui contigo essa manhã. Então eu orava e falava, Pai, você conhece o coração de cada um, você conhece a necessidade de cada um. O que o Senhor deseja que seja ministrado à tua igreja, aos teus filhos, naquele dia, naquela manhã. E eu quero te dizer, irmãos, que Deus, a proposta, o que eu percebo no meu coração, o que eu percebo no meu espírito para a gente, eu não estou dizendo para você, eu estou falando para nós, para a gente, porque eu me incluo nisso. O que eu percebo no meu coração, a proposta do Espírito Santo para a gente, essa manhã é descermos a águas mais profundas. Amém? Sairmos do raso, sairmos da superfície, compreendermos coisas da maneira, à luz da palavra, à luz daquilo que a Bíblia nos ensina, e não ficarmos no raso, não ficarmos, irmãos, na superfície, mas descermos a águas mais profundas. Deus, Ele tem chamado os filhos dEle, nesse tempo, a um nível de profundidade. Você tem percebido isso?
A cada reunião, a cada culto que nós estamos nos ajuntando, nós percebemos o mover de Deus, nós percebemos a inclinação de Deus, do Espírito de Deus, os ventos do Espírito soprando para uma única direção: desçam a águas mais profundas. Sabe por quê, irmãos? Porque é na profundidade que nenhum mal vai te alcançar. É na profundidade que as suas emoções serão intactas, permanecerão no lugar correto, que é na palavra. É na profundidade, irmãos, que quando as circunstâncias chegarem, elas não vão te atingir, elas não vão me atingir, elas não vão nos abalar. Quantos lembram daquela tragédia que teve, o tsunami, há anos atrás, lá na Indonésia? Vocês lembram, irmãos, vocês lembram do caso de um casal que estava mergulhando no momento que passou, e quando eles vieram à superfície, estava tudo destruído, tudo acabado, tudo arrasado, mas eles foram preservados, porque eles estavam no profundo. E é isso que Deus deseja para mim e para você nesse tempo. Tudo em volta, irmãos, destruído, tudo em volta arrasado, tudo em volta acabado, mas eu e você intactos. Por quê? Porque estamos nas águas profundas do Espírito. Então essa é a proposta do Senhor para mim e para você nesse tempo. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 9, 5, nós vamos ler o 5. Deus é bom, amém? 2 Coríntios 9, 5, a Bíblia vai dizer assim: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Preste atenção aqui, o apóstolo Paulo, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre o contexto disso aqui para vocês, mas o apóstolo Paulo, ele envia essa carta para os irmãos lá em Corinto, amém, irmãos? E aí ele fala: olha, eu julguei necessário enviar pessoas aí. E aí ele vai dizer: para que me precedessem entre vós e preparasse de antemão a dádiva já anunciada. Ou seja, aquele povo já tinha anunciado que iriam contribuir. Mas ainda assim, Paulo, para se certificar que eles iriam fazer aquilo que eles já tinham se proposto a fazer, aquilo que eles já tinham anunciado que iriam fazer, ele fala: olha, vão pessoas chegar aí antes de mim. E aí ele fala: para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então aqui, irmãos, nós vemos o interesse do apóstolo Paulo, assim como nós vimos hoje o interesse do seu pastor ao ministrar dízimos e ofertas, ensinar você para que você possa usufruir do fruto, da prática do ensino. Você está comigo? Então, ali Paulo estava interessado que os irmãos expressassem generosidade, não avareza. Agora, vamos parar para pensar um pouquinho. Quantos de vocês já pensaram assim: nossa, fulano é doador, então fulano é generoso? Quantos já pensaram assim? Somente o simples fato de alguém vir e dar algo para alguém, ou ofertar, isso já fazer dessa pessoa uma pessoa generosa. Você já pensou assim? Eu já pensei assim. Só que a Bíblia está dizendo que eu posso dar sem ser generoso. A Bíblia está dizendo que eu posso dar com avareza. Você está comigo? Então aqui ele está dizendo: olha, para que esteja pronta como expressão de generosidade. Primeiro, irmãos, a sua oferta expressa algo. A minha oferta expressa algo. Aquilo que eu dou expressa algo. E o céu está atento às minhas expressões. O céu está atento àquilo que eu estou expressando. Você lembra de Jesus, quando ele estava lá na sinagoga, e as pessoas estavam lá ofertando, e ele estava olhando as pessoas ofertarem, ele estava próximo ao gasofilácio, e muitos ricos, a Bíblia vai dizer, que iam ali e depositavam inúmeras quantias,
Mas a Bíblia também diz que eles estavam ofertando daquilo que sobrava. O que é isso? Avareza. E aí vem uma viúva com 2 moedinhas. E Jesus, observando, ele fala, olha, ela deu mais do que todo mundo aqui. Amém, irmãos? Generosidade. Então, o fato de eu doar não me faz uma pessoa generosa só porque eu estou doando. Eu posso doar e a minha oferta não ter uma expressão de generosidade, ela tem uma expressão de avareza. Agora, irmãos, o ato de dar em si, ele precisa fazer com que eu e você paremos para pensar a forma como nós estamos fazendo isso. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele não leva em conta o produto final apenas. Ele leva em conta o meio pelo qual aquele produto final foi feito, foi destinado. Então, Deus é um Deus que Ele olha o caminho para o fim. Ele não olha apenas o fim. Nós temos o hábito de olhar o produto final apenas, mas Deus não. Deus está, assim como Jesus estava observando aquele povo e encontrou naquela viúva um coração generoso, Ele está me observando. Ele está te observando. Amém, irmãos? Então, a nossa dádiva, ela precisa ter uma expressão de generosidade. Lá em Atos 11, você não precisa abrir, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o contexto, né, desse chamado de Paulo para algumas igrejas. Ele não chamou todas as igrejas para levantar uma oferta, mas o fato é que Paulo, ele entrou em contato com algumas igrejas, com alguns líderes, para poder, então, levantar uma oferta para um fim. E o fim está aqui, ó, em Atos 11, a partir do 27, diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, os irmãos que seriam mais prejudicados nesse tempo de fome que Ágabo deu a entender que aconteceria, de fato aconteceu nos dias de Cláudio, o imperador. O que acontece aqui? Os irmãos que mais sofreram foram os irmãos da Judéia. Amém? E aí o que acontece? Paulo vem e levanta, então, uma campanha. Ele faz uma campanha entre algumas igrejas. Esse é o contexto, irmãos. O contexto havia uma necessidade. Você pode repetir comigo? Havia uma necessidade. Amém. Obviamente, Paulo, ele estava, sim, interessado que aquela necessidade, ela fosse suprida. Amém? Para os irmãos da Judéia, promovendo, então, alívio, socorro financeiro para os irmãos da Judéia. Então, ele mesmo vai liderar essa mobilização. Quando nós vamos para 1 Coríntios 16, por exemplo, 1 Coríntios 16, 1, diz assim, ó: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Então, ele estava liderando essa mobilização, o próprio Paulo. Amém? Então, Paulo estava interessado que uma necessidade fosse suprida? Sim, ele estava. Mas, irmãos, quando Paulo, lá em 1 Coríntios, aqui, ó, 1 Coríntios 9, 5, ele fala, ele tem tanto cuidado para que aquele povo cumpra com aquilo que eles previamente haviam dito que fariam, e tanto cuidado para que a oferta deles expressasse generosidade, não avareza. Você acha que Paulo, ele estava apenas interessado em suprir uma necessidade? Obviamente não, e o pastor Francisco já deu um spoiler, né, do interesse de Paulo. Amém, irmãos? Não, ele não estava apenas interessado nisso. Nós estamos falando, irmãos, de um apóstolo que ele ensinava, inclusive, as pessoas a não dar por conta da necessidade. Amém? Não é isso que Paulo ensina?
que cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por haver necessidade. Então, nós estamos falando de um apóstolo que ensinava a palavra muito bem ensinada para as pessoas. Nós estamos falando de um apóstolo que em Filipenses 4, abra comigo aí, a gente acabou de ler, mas vamos ler novamente, Filipenses 4. Aleluia, Deus é bom, amém? Ele quer, irmãos, nos esticar, amém? Deus, Ele quer nos esticar, Deus, Ele quer nos levar a águas mais profundas, a um entendimento muito superior, irmãos, do que nós temos tido, amém? Aleluia, Deus, Ele quer, irmãos, que nós vivamos à altura daquilo que foi conquistado por Ele, né, por Jesus para nós, amém? Filipenses 4, aqui no 14, a partir do 14 ele fala assim, ó, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para minhas necessidades. E aí no 17 ele diz, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, Paulo o tempo inteiro, ele está sim estimulando eles à prática, ele está sim estimulando eles a contribuir, e contribuir da maneira correta, tendo uma expressão de generosidade, não de avareza, mas, irmãos, o interesse de Paulo é muito mais profundo do que simplesmente suprir uma necessidade. E esse interesse tem que ser o meu e o seu também. O meu interesse de prosperar, irmãos, financeiramente, tem que ser muito mais profundo do que fazer viagem. Tem que ser muito mais profundo do que trocar de carro. Tem que ser muito mais profundo do que comprar um carro. Tem que ser muito mais profundo do que comprar uma casa própria. Tem que ser muito mais profundo do que pagar dívidas. Embora tudo isso seja lícito e Deus quer que nós vivamos isso. Mas o meu interesse em prosperar, irmãos, tem que ser muito mais profundo do que isso. Porque se o meu interesse em prosperar se resume a isso, o apóstolo Paulo fala que eu sou a mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque a minha expectativa está somente naquilo que a terra pode me dar. Porque a minha expectativa está somente naquilo que eu posso usufruir nessa vida. Quando, na verdade, aquilo que eu faço nessa vida vai determinar o tipo de vida que eu vou ter na eternidade. Amém, irmãos? Pense, irmãos, comigo. Eu e você somos muito maiores do que uma casa própria. Nós somos muito maiores. O nível é muito maior para mim e para você. Não reduza o seu nível. Não se rebaixe. Amém, irmãos? Porque, irmãos, Jesus já dizia, Mateus 25, Mateus 6, 25. Jesus já dizia sobre a solicitude da vida. Ele já dizia, olha, vocês são muito mais importantes do que os pássaros. Vocês são muito mais importantes do que as aves dos céus. Olha bem para elas. Elas não trabalham, elas nem fiam. Contudo, eu vos digo que o vosso Pai Celeste cuida de cada uma delas. Você está comigo? Irmãos, não rebaixe o seu nível. Você é a coroa da criação. Amém? Não é o inverso, você é a coroa da criação. Tudo foi feito para te servir, tudo foi feito para me servir. Nós não fomos constituídos por Deus para servir as coisas. As coisas foram feitas para nos servir e correr atrás de nós. Amém? Então aqui, voltando para cá, ele fala, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então o propósito dele é muito maior, irmãos, do que simplesmente pagar contas, do que simplesmente suprir uma necessidade. Nada vindo da parte de Deus como instrução, como inspiração, tem o foco apenas no produto final. Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito de Deus.
Paulo estava sendo inspirado por Deus a ensinar uma grande lição para aquele povo. E nada que Deus inspira o homem tem um foco no produto final. Ela não está aqui, olha, a pastora. O povo chama tanta gente de pastora que a gente acaba acostumando, né? A Tereza, ela não está aqui, mas assim que eu cheguei para São Paulo, a gente congregava lá em Alphaville. E ela teve lá uma vez ministrando a palavra. E ela contou um testemunho que vira e mexe quando eu estou ministrando sobre assuntos como esse. O Senhor me lembra e eu comento, eu falo. Outro dia eu estava falando desse testemunho que ela contou lá na igreja. E ela falou que a Mama Jam, certa vez, ligou para ela, convidando ela para poder ir para uma conferência de mulheres lá na Europa. E naquele dia, contando esse testemunho para a gente, ela falou, gente, eu não tinha condições de ir. A Mama Jam me ligou, me convidou. Eu não tinha dinheiro para ir, eu não tinha condições de ir para aquela conferência. E aí eu fui orar. E Deus falou para mim assim, não foi ela que te convidou, fui eu que te convidei. Não considere como sendo um convite dela, ela foi somente o canal. Quem está te convidando sou eu. Eu estou te convidando. E se eu estou te convidando, o recurso vai chegar. Irmãos, por que... E ela foi, você nem precisa saber que ela foi, né? Irmãos, aquilo impactou muito a minha vida. E a partir daquele dia, quando eu ouvi ela falando sobre isso, eu fiquei muito mais ligada sobre certas instruções que os meus líderes dão, que o meu pastor, mesmo sendo meu marido, dá. Os comandos que vêm através de um homem de Deus, irmãos. Fiquei muito mais ligada. Por quê? Porque, irmãos, Deus vai fazer com ou sem a gente. Mas é muito melhor Ele fazer com a gente. Ele vai fazer com ou sem o meu bolso, mas é muito melhor fazer com o meu bolso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é abundante naquilo que Ele faz. Então, quando Ele me der recurso para que eu possa semear numa obra, numa campanha, num projeto, não vai vir a conta aquilo que eu vou semear. Vai vir o que eu vou semear e vai sobejar. E por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Desse testemunho que a Tereza contou lá, naquela época. Porque, irmãos, quando nós olhamos para cá, Paulo estava interessado naquilo que o ato deles, da forma correta, iria desencadear no mundo espiritual em favor deles. Há um desencadeamento no mundo espiritual quando eu e você, irmãos, dizemos sim aos comandos e andamos de acordo com os comandos. A nosso favor, amém? Agora, ainda assim, existe algo ainda mais profundo que isso, você acredita? A gente está descemos mais um pouquinho, amém? Mas ainda assim, amém? Existe algo mais profundo. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. E o que é isso? O que é, irmãos? Por que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele desejava tanto que aquelas pessoas, que aqueles irmãos expressassem generosidade? Porque generosidade é a expressão do caráter de Deus. Deus é generoso. Então, Paulo, ele não estava interessado somente em suprir uma necessidade. Paulo também não estava interessado em somente que aquelas pessoas desfrutassem, o crédito deles fossem aumentado, mas Paulo também queria que eles entendessem que quando eles são generosos, eles são idênticos ao Pai. Que quando eles agem em generosidade, eles estão expressando o caráter do Pai. Por quê? Porque Deus é generoso. Amém? E aí, irmãos, olha só. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo, a gente conhece de cós salteado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. O que é isso? Generosidade. Ele deu o único filho dele, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, a maior expressão do amor de Deus, ela está na capacidade doadora dele. A maior expressão do amor de Deus é vista na capacidade que Deus tem de doar. Amém? Então aqui, Deus, Ele é generoso. E a semelhança dEle, eu e você devemos ser generosos. Então o que deve nos motivar a ser generosos não é o lucro, embora nós tenhamos, mas é ser igual ao papai. Amém? Ser igual ao papai. Olha aqui, Tiago 1,5 vai dizer: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, ou seja, generosamente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Amém? O que é isso? Generosidade. E percebe que quando Deus dá, Ele não economiza. Ele dá, Ele simplesmente dá. E a qualidade do que Deus dá, irmãos, é extraordinária, é extravagante. Amém? Então, esse Deus cuja generosidade é uma expressão do seu caráter. Presta atenção. Esse Deus cuja generosidade é uma expressão do seu caráter. Por quê, irmãos? Porque comportamento é uma extensão daquilo que se é. Amém? Comportamento é uma expressão daquilo que se é. Então, esse Deus, cuja generosidade é uma expressão do seu caráter, deseja que eu e você sejamos como Ele é. Amém? Então, normalmente, quando a Bíblia ela vai falar a respeito daquilo que Deus faz, ela não está falando simplesmente daquilo que Ele faz por fazer. Não, não. Porque Ele quis fazer ou porque Ele fez. Não, não. Ela está fazendo daquilo que Ele é. Ela está falando daquilo que Ele é. Amém? Normalmente, ela diz a respeito daquilo que Ele faz. Aquilo que Deus faz está ligado com aquilo que Ele é. Um exemplo disso, os nomes redentivos de Deus. Jeová Jirê, o Deus da provisão, Shalom, o Deus da paz, não é verdade? Então, aquilo que Ele faz, aquilo que visivelmente eu e você vemos Ele fazer, é uma extensão daquilo que Ele é aquilo que possui no caráter dEle. Amém, irmãos? Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, irmãos, quando Deus recompensa alguém que o agradou, o que é isso? Diz respeito não apenas naquilo que Ele fez, ou naquilo que Ele faz, diz respeito àquilo que Ele é recompensador. Isso é uma expressão do caráter dEle. Amém, irmãos? E Efésios 1:5 vai dizer... Efésios 5:1, vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, é isso que Deus espera de mim e de você. Amém? Sermos imitadores dEle. Então, Deus é generoso e Ele espera que aqui na terra nós sejamos generosos. Assim como Ele é. Ele espera que aqui na terra nós expressemos aspectos do seu caráter. Amém? Estamos falando de generosidade, mas poderíamos falar de outros aspectos do caráter de Deus. Ele é amor. Ele não atua em amor com algumas pessoas somente. Não, não. Ele é amor. Amor é a sua essência. Amém, irmãos? Então, é muito mais profundo do que a gente pensa. Então, quando nós paramos para pensar, eu vou andar em generosidade, eu vou aplicar esse princípio de generosidade na minha vida. Irmãos, com esse entendimento, com aquilo que nós estamos ouvindo essa manhã, e deixa eu te falar, desde quando eu aprendi isso daqui, a minha vida mudou completamente. Eu aprendi esse conceito, tudo isso que eu estou te ensinando hoje, eu aprendi com o pastor Luciano Subirá, estudando com ele. E quando eu aprendi isso, irmãos, a minha vida mudou completamente. E eu pensei, meu Deus, como que eu não tinha enxergado isso antes? Como que eu não tinha visto isso antes? Por quê? Mas, Michela, que coisa tão simples. Irmãos,
como o pastor falou, simples não é ausência de poder, pelo contrário. Amém? Agora, é simples. Só que tem uma profundidade tão grande e guarda, blinda o nosso coração de tantas coisas. Porque quando nós compreendemos isso daqui, irmãos, nós vamos blindar o nosso coração contra a avareza, contra o egoísmo, contra o reter. Porque quem vai reter sabendo que Deus é generoso e Ele espera que eu expresse-o através da minha generosidade? Amém? Quem é que vai, irmãos, aplicar a generosidade na sua vida com aquele conceito? Se eu der, eu vou receber de volta. É isso que eu estou te falando, irmãos, isso é muito raso. Eu e você aplicarmos generosidade na nossa vida com esse pensamento, somos eu e você nos rebaixarmos a um nível onde nós somos muito maiores do que isso. Se eu, quando venho a uma... Se quando o nosso pastor, né, tanto lá onde eu congrego, quanto aqui, se o pastor de vocês faz uma campanha, faz uma proposta para a igreja, para um certo projeto, se eu, quando eu me engajo nisso, eu vou lá e deposito o meu envelope, uau, olha que oferta eu dei, vou ganhar 100 vezes mais. Irmão, se esse é o nosso pensamento, desculpa, por favor, mas já eu estou indo embora, tá? Nós estamos sendo medíocres. Isso é mediocridade. Eu não posso, irmãos, nós não podemos, irmãos, lidar com as coisas espirituais com barganha. Nós não devemos fazer isso, nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque, como também já foi dito aqui, tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Você está entendendo? Então, Ele espera de nós, Ele espera que os filhos dEle, os representantes legais dEle na terra, o reproduza. O reproduzam. Amém? Deus espera que nós, os representantes dEle, legais na terra, o reproduzam. Amém, irmãos? Então, João 5,19, olha só, irmãos, que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Então lhes falou Jesus, em verdade, digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente faz. Olha João 14,10. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. E quantos outros textos? Depois você pergunta para a enciclopédia cristã atualizada. Amém? Pergunta para ele, quantos textos, irmãos, ele vai te falar de bate-pronto. Quantos textos Jesus fala? Eu não vim fazer por mim mesmo, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. A minha vontade não é comida nem bebida, né, mas fazer a vontade, o meu desejo, como é que é? Me enrolei agora. Isso aí, que me enviou. Amém, irmãos? Então, quantas vezes, por quê? Porque Jesus tinha essa consciência. Quando eu sou generoso, eu reproduzo Deus na terra. Quando eu sou amoroso, eu reproduzo Deus na terra. Quando eu ando em unidade, eu reproduzo Deus na terra. Amém? Quando eu sou compassivo, eu reproduzo Deus na terra, porque isso não diz respeito a comportamento de Deus, isso diz respeito a quem Ele é. Ele é amor, Ele é união, unidade. Amém, irmãos? 1 Coríntios 12, lá no 4, se eu não me engano, no 7, ele vai dizer, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade, né, no serviço, mas o Senhor é o mesmo.
Há adversidade também lá na forma de fazer, nas realizações, mas é o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O que é isso? A Trindade, ela anda em unidade. Porque unidade é quem eles são. Não é apenas um comportamento. Amém? E isso não deve ser apenas um comportamento meu e seu, esperando algo em troca de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. 2 Coríntios 9, lá no 6, ele vai dizer: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama, irmãos, apenas quem dá com alegria? Obviamente não, porque a Bíblia fala que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Mas o que Ele está dizendo aqui? Ele está falando de contentamento. Ele está falando que Deus tem prazer, Deus tem contentamento quando eu e você damos com alegria. Porque ao dar com alegria, a minha doação, o meu donativo vai expressar o quê? Generosidade, não avareza. Amém, irmãos? Então, ao sermos generosos, né, é exatamente isso que nós vamos ter de Deus em troca. Generosidade. Amém, queridos? E aí eu quero falar um pouco com você, para a gente poder fechar um pouco contigo sobre amor e contentamento. Amém? Aleluia. A nossa atitude, irmãos, vai determinar a revelação pessoal que nós vamos ter de Deus. Vou repetir. A nossa atitude, ela vai determinar a nossa revelação pessoal que nós vamos ter de Deus. O que é isso, Michela? Reciprocidade. O que é isso, Michela? Amor versus contentamento. Irmãos, olha só, Deus ama todo mundo. Deus ama todo o mundo. Deus ama todos os filhos, mas Ele não tem contentamento em todos os filhos. Amém? Ele não tem. Ele ama todos nós, mas Ele não se agrada de todos nós. Por quê? Porque o que vai fazer com que Deus se agrade de mim e de você é sim o nosso comportamento. Diante daquilo, das respostas que nós vamos dar à palavra, aos comandos dEle, às instruções dEle. E eu quero te dar um exemplo muito prático sobre isso. Por exemplo, todos nós aqui somos filhos, né? Nem todos têm filhos, possivelmente, mas todos somos filhos. Então, vamos lá, vamos a esse exemplo. Você já tomou bronca do seu pai e da sua mãe, ou já apanhou do seu pai e da sua mãe, quando você tirou nota boa na escola? Já aconteceu isso? Você chegar todo felizinho com o boletim, ou então com a sua prova de matemática. Gente, detesto matemática, então para mim era difícil. Mas aí, você chega lá com a sua provinha de matemática, 9,5, 10, vamos para o 10, né, que é melhor. Teu pai já chegou a te dar uma coça por isso? Porque você tirou 10? Já brigou com você ou já fez cara feia? Ficou zangado com você por isso? Nunca. Mas e o contrário? Quem aqui, já não precisa levantar a mão, mas quem aqui já apanhou porque tirou nota baixa na escola, irmãos? O que é isso? Aí deixa eu te falar. A nota, tirei nota baixa. Meu pai me deu uma surra, uma coça. Por que foi que ele me deu uma coça? Foi por minha culpa ou por culpa dele? Foi por minha culpa. Por que ele ficou zangado comigo? Foi porque ele é bipolar, né? Uma hora está rindo, outra hora tá sério, zangado. Ou porque eu não correspondi da maneira como eu deveria corresponder. Está entendendo, irmãos? Amor e contentamento. Amor é uma coisa, contentamento é outra coisa completamente diferente. Amém? E aí, olha só, considerai, Romanos 11, 22 diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Então, olha o que a Bíblia está dizendo, que Deus é bom, mas também é severo. Engana-se
Dane-se, irmãos, quem acha que Deus é só bondade, só amor, só amor, só amor. Não, não. Agora, o fato de Deus ser severo, e aí eu vou substituir essa palavra severo, porque eu sei que ela é pesada e a gente fica meio assim, por rigoroso. O fato de Deus ser rigoroso não anula a bondade dele. E a bondade dele não anula o fato dele ser rigoroso. Amém? Preste atenção, o que Deus está falando comigo, com você essa manhã? Ele está nos convidando a descer a águas mais profundas. Ele está dizendo para nós, saiam da superfície, me busquem da maneira correta, me busquem com a motivação correta, me busquem, desejem experimentar de mim e para manifestar quem eu sou na terra. E tudo mais eu vou dar para vocês, será acrescentado a vocês. Essa é a mensagem dessa manhã, irmãos. Deus não está aqui dizendo para você que vai fechar a torneira do céu, as comportas do céu. Pelo contrário, Ele quer alinhar o nosso coração para que Ele possa dispensar mais e mais sobre nós. Porque eu não sei se você sabe, esse é o tempo onde, irmãos, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Esse é o tempo, irmãos, onde nós vamos provar, ver, experimentar de coisas que os antigos não provaram, viram e experimentaram. Esse é o tempo que antecede ao arrebatamento da igreja. O tempo onde a igreja gloriosa vai se levantar na terra. Nada vai deter a igreja, irmãos. Deus nunca perde. Ele nunca perde. Nada vai deter a igreja. Você está ouvindo crise, você está ouvindo guerra, você está ouvindo rumores de guerra, mas a igreja vai se emergir, ela vai se levantar poderosa na terra. Não se engane com o que você ouve, não se engane com o que você vê. Deus está forjando um povo, irmãos. E Ele vai levantar esse povo, Ele está levantando essa igreja, esse povo forte. Um povo forte, um povo cheio de autoridade. Um povo, irmãos, que não vai ter falta de recurso. Amém? Mas por isso Ele está alinhando o nosso coração. Por isso, irmãos, Ele está dizendo, não barganhe comigo. Deixa eu te falar, não ouse barganhar com Deus, porque isso é batalha perdida. Ninguém ganha dele. É melhor a gente alinhar logo o nosso coração, é melhor a gente se render logo e nos colocar no nosso lugar, na nossa posição, que é abaixo dele, das instruções dele, seguindo, né, irmãos, as orientações dele, porque a gente só tem a ganhar. Amém? Aleluia. Então, aqui para a gente poder concluir, Salmo 18, 21. Perdão, 26, 25 e 26. Salmo 18, 25 e 26 diz assim: para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostra. Com o perverso, inflexível. O que é isso? Reciprocidade. O que é isso, irmãos? É aquilo que eu falei. A nossa atitude vai determinar a revelação pessoal que nós vamos ter de Deus. Para com o benigno, benigno te mostra. Para com o íntegro, também íntegro. Para com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Você está comigo? Então, para os fiéis, Deus vai se mostrar fiel. Para os íntegros, Deus vai se mostrar íntegro. Para os puros, Deus vai se mostrar puro. E para os perversos, o perverso, ele não se mostra de forma nenhuma. Ele é inflexível. Amém? Ele não se curva, ele não se rende, ele não se dobra. Por quê? Porque não há perversidade nele. Amém, irmãos? E olha que interessante. Deus, ele é fiel, Deus é íntegro e Deus é puro, mas ele não se revela fiel para o íntegro. Ele não se revela íntegro para o puro e ele não se revela puro para o fiel. Ele vai se revelar de que maneira? Ele vai se revelar fiel para o fiel, íntegro para o íntegro e puro para o puro. Reciprocidade. Então, aquilo que você, a forma como você se comportar, vai trazer para você a revelação
do caráter de Deus para você. Então, se você for amoroso, Deus vai se revelar amor para você. Se você for bondoso, Deus vai se revelar bondade para você. Se você for generoso, generosidade é o que você vai ter, irmãos. Quando a gente olha para a primeira pessoa que teve a revelação de Deus como Deus da provisão, quem foi? Abraão. Agora percebe, quando foi que Abraão teve essa revelação? Quando ele estava indo doar Isaac. Quando ele estava indo dar Isaac. Então foi na ida para sacrificar o próprio filho, para dar o filho a Deus, que ele tem a revelação do Deus como Deus da provisão. Então o comportamento de Abraão expressou a ele, deu a ele a revelação, o comportamento de Abraão em dar, deu a ele, irmãos, a revelação do Deus de toda a provisão. Amém? E aí, queridos, eu quero fechar dizendo para você o seguinte: abrace essa palavra para você como indivíduo. Amém? Mas, sobretudo, irmãos, abrace essa palavra para você como igreja. Porque se como igreja formos generosos, os céus, eles serão generosos conosco, como igreja. E nós vamos fazer muito além do que temos feito. Nós vamos ir muito além daquilo que nós temos ido. Se como igreja, irmãos, nós formos amorosos, é isso que nós vamos ter do céu. Não vai faltar, irmãos, amor no nosso meio, a ponto de nós distribuirmos isso para os outros. Se nós formos, irmãos, unidos, é isso que nós vamos receber. Então, é a reciprocidade. Então, a revelação que eu vou ter de Deus está alinhada, está linkada ao meu comportamento. A forma como eu vou me conduzir, a forma como eu vou me comportar. Não deixa, irmãos, o diabo impedir você de agir em generosidade. E generosidade, eu não estou dizendo somente em respeito a valor. Amém? O Ministério de Música pode vir aqui, por favor? Toda a banda, por favor. Aleluia, irmãos. Você pode expressar generosidade de várias maneiras. Você pode expressar generosidade ofertando. Você pode expressar generosidade orando. Você pode expressar generosidade abraçando. Você pode expressar generosidade doando o seu tempo a alguém. São várias maneiras que você pode fazer isso. Amém? Vocês dois podem vir aqui, por favor? Enquanto vocês estavam ali, o Senhor falou para mim assim: diga a eles que eles estão expressando generosidade indo. Eles estão expressando generosidade, gastando a vida deles. Eles estão expressando generosidade, não tendo as suas vidas por preciosa. Dessa maneira, eles estão expressando quem eu sou naquele lugar. Para aquelas crianças, para aqueles adolescentes. Então, Michela, diga para eles que um fluxo da riqueza que há naquele lugar, que ainda não chegou onde eles estão, vai chegar. Deus vai promover conexões. E a riqueza que existe lá vai chegar até vocês. Porque a expressão de generosidade em se gastar, se doar, vender tudo, não olhar para trás, tem subido ao céu como aroma suave diante do Pai de vocês. Diante daquele a quem vocês são devotos, diante daqueles a quem vocês amaram de tal maneira que vocês não olharam mais para si próprio. É um tempo onde vocês vão voltar e vocês vão ver mais facilidades. Debaixo dessa palavra, vocês verão mais facilidades, conexões.
Pessoas influentes se rendendo ao senhorio de Cristo, abraçando a causa com vocês e dando a vocês suporte financeiro para vocês e para aquelas crianças, para o projeto. Você pode se colocar de pé, igreja? Aleluia. Você pode estender suas mãos para cá? Aleluia, aleluia. Um óleo fresco, um vinho novo vindo sobre vocês. Uma unção nova, fresca, vindo sobre vocês nessa manhã. Óleo fresco, vinho novo. Fortaleza, fortaleza. Espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. Óleo fresco, vinho novo. Um óleo descendo do alto, do trono da graça de Deus. Favorecidos, agraciados, favorecidos, agraciados. Vocês encontraram graça. Assim como Maria, ela foi agraciada, favorecida. Ela encontrou graça diante de Deus, a ponto de gerar o nosso Redentor, o nosso Salvador. Assim, vocês estão encontrando graça diante do Pai. Oh, vinho novo, óleo novo. Ei, novas experiências. Oh, novas dimensões do Espírito. Fluindo em novas dimensões do Espírito. Novas dimensões do Espírito. Oh, os dons espirituais fluindo com mais fluidez. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, o dom da profecia, línguas com interpretação. Aleluia. Oh, os dons de poder, o dom da fé. Oh, operação de milagre. Aleluia, dons de curar. Oh, Pai, obrigada. Favorecida. Ei, não vai ser só as crianças. Não vai ser só as crianças. Você tem influenciado as crianças, mas mulheres têm te observado. Elas têm te observado e elas já têm desejado aquilo que você tem. Oh, dispenseira. Você vai como aquele que vai à dispensa. Oh, a dispensa celestial. Buscar para doar, buscar para dar, buscar para doar, buscar para dar, buscar para doar, buscar para dar. Oh, favorecidos, agraciados. Ei, aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, irmãos. Levante suas mãos. Se consagre ao Senhor nessa hora. Oh, debaixo da palavra que você ouviu, se consagre a Ele nessa hora. Pai, nós te damos graças. Te damos graças por essa palavra. Te damos graças pela rica palavra, pela rica oportunidade de estarmos expostos à Tua palavra. Obrigada, Pai, porque somos generosos. Não porque teremos algo em troca, mas porque o nosso Pai é generoso. Oh, e a nossa vida é expressar quem você é sobre a terra. A nossa vida é, Pai, expressar quem você é sobre a terra. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada por olhos abertos, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno entendimento da sua verdade. Obrigada, Pai, pela Tua igreja se levantando nesse tempo, ousada, poderosa. Oh, sem falta de nada, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Shalom. Obrigada, Pai. Oh, corações alinhados, corações rendidos. Oh, obrigada, Pai. Nós te damos o louvor. Graças te damos, Senhor. Obrigada, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, te damos toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Te damos tudo, te damos tudo. Te entregamos tudo. Te entregamos tudo. Aleluia. A gente pode cantar só um pedacinho dessa música? Amém. Eu te entrego tudo, eu te dou tudo. Vamos para casa, declarando isso, irmãos, essa manhã. Amém.
Aleluia, aleluia. Te entregamos tudo, Senhor. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Aleluia. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Declare mais uma vez. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, mas o Senhor nos motiva, o Senhor nos levanta, o Senhor nos fortalece. Obrigada, Senhor. Nós te damos glória em nome de Jesus. Amém, irmãos. Pastor, o Senhor vai falar mais alguma coisa? Amém. Aleluia. Se você está aqui no nosso meio essa manhã e você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não fez Jesus seu Senhor, nós gostaríamos de dar essa oportunidade para você. Você deseja receber Jesus no seu coração, fazer dele rei da sua vida e poder desfrutar de tudo isso que nós falamos aqui, de tudo isso que você viu aqui desde o início até agora. Se você deseja, faça um sinal com a sua mão. Tem alguém aqui que deseja receber Jesus como Senhor da sua vida? Quer fazer a oração de confissão nessa manhã? Aleluia. Todos salvos? Sim? Todos salvos? Vou perguntar mais uma vez. Tem alguém aqui que deseja receber Jesus como Senhor da sua vida? Você quer fazer essa oração? Você quer entrar para essa família, para a família de Deus? Se você ainda não fez essa oração e você entende e você deseja, faça um sinal com a sua mão. Aleluia. Todos salvos? Amém. Aleluia. Dê um abraço no irmão que está ao seu lado. Tenha um domingo extraordinário. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar essa manhã com vocês.